Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Rodrigo Kucharski. Esse podcast é o podcast do Cientista, é uma extensão da revista Bioquímica Como Ela É. No episódio de hoje, teremos o Jonathan Schmidt. Seja muito bem-vindo, Jonathan. Olá, Rodrigo, tudo bom? Obrigado pelo convite. Vamos lá, então. Bom, o Jonathan tem um curso meio peculiar, digamos assim, porque muitas pessoas acabam não gostando desse curso. Ele está exercendo agora o doutorado em matemática. Ele vai contar melhor depois especificamente em que área ele está da matemática, mas acho que para a gente poder começar, se tu puder nos contar como é que surgiu esse interesse inicial assim, pela matemática, porque eu podia, quando eu era mais novo, podia até não ter uma briga com a matemática, mas também não tinha um gosto, assim, não tinha aquela, não, vou trabalhar com isso, vou mexer com isso. Como que isso surgiu para ti, assim? Certo, Rodrigo. Eu acho que a matemática ela é o bicho-papão em alguns lugares, né? Mas vamos tentar mudar essa perspectiva que a gente tem da matemática hoje. Bom, para mim falar sobre o meu gosto para matemática, eu vou basicamente contar um pouco sobre a minha história, porque ela começou muito cedo com a matemática, né? Lá em 2007, eu estava no último ano do ensino fundamental, né? Hoje acho que é o 9º ano. E aí eu participei da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, né? A UBMEP. E basicamente eu participei como todos, eu acho que participam, né? Sem muitas pretensões. Fui fazer a prova, então. Aí foi a primeira prova, foi aquela prova de assinalar questões, né? Então eu passei para a segunda fase, mas nada demais. E na segunda fase é a prova descritiva. E também sem muitas pretensões, mas obviamente que fazendo com muito interesse. E um tempo depois veio o resultado e eu acabei sendo medalhista de bronze, né? Então, minha história com a matemática começou lá em 2007 e após isso, basicamente o que aconteceu foi que eu participei de um curso que se chamava PIC Júnior, né? PICme Júnior. E o que que era? Ele era pegar medalhistas do ano anterior, né? E fazer um curso, basicamente um curso de matemática, tipo assim, desenvolver matemática básica, né? Para, naquela época, crianças. Só que, como eu sou de uma região muito pequena, né? Digamos assim, 3 de Maio é a cidade, né? No Noroeste Gaúcho, existiam muito poucos medalhistas naquela época lá. Então, eu tinha que me deslocar até Ijuí, não, desculpa, Santa Rosa. E lá eu participava, então, de um curso na faculdade, né? Que tinha na Unijuí lá, ministrado por alguns professores de matemáticas da faculdade. Então, naquele ano conseguinte a que eu ganhei a medalha, eu participei desse curso. Então, aí eu acho que começou a eu entender um pouco mais o que seria, digamos, a matemática como algo interessante, algo, digamos, mais lúdico, né? Esse curso era um curso mais lúdico, voltado justamente para um desenvolvimento da matemática, como eu poderia dizer, não especificamente assim, vamos sentar aqui, o professor vai dar aula 1 hora inteira e aí a gente só assiste a aula e tudo mais. Não, era uma coisa bem, bem dinâmica, bem, bem interessante. Então, eu acho que a minha vontade de começar a estudar matemática, digamos assim, um pouco mais a fundo começou nessa época, né? Mas, na verdade, nunca me passou pela cabeça, assim, no ensino médio, fazer matemática. O que foi muito interessante, porque, basicamente, eu pensava em fazer alguma engenharia, né? Na época também a gente não tinha muitas informações, né? Eu não tinha muitas informações, até porque na minha região não tinha nenhuma universidade grande, digamos assim, né? Então, eu acabei prestando o primeiro vestibular na Universidade Federal de Santa Maria para engenharia, né? E acabei não passando. Mas no mesmo ano foi o ano em que começou as notas do Enem a valer para entrar em algumas universidades. E então, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, em Rio Grande, eu acabei aplicando para matemática, né? Eu até pensei assim, vou fazer um semestre de matemática lá, e aí depois eu mudo para engenharia, faço outro vestibular, alguma coisa do gênero, né?
Mas daí depois que tive as primeiras aulas de geometria, tive as primeiras aulas de álgebra lá, foi bem difícil eu pensar em trocar, assim. Na verdade, nunca mais pensei em trocar, né? Porque realmente foram coisas que me chamaram muita atenção, assim, dentro Até da isso é bem matemática. interessante, porque eu acho que o primeiro contato assim, que as pessoas têm com o curso normalmente não é muito não tem essa mesma recepção que tu teve, assim, eu acho que a maior parte dos contatos são aquele choque, assim, aquela carga de estudos muito maior do que o normal, tu tem, às vezes tu tem uma expectativa, aquela expectativa não acaba não sendo exatamente a que tu tinha, então não, aquela expectativa não é atendida, né, então acho legal esse teu comentário, assim, de ter o primeiro contato já foi bom, assim, já foi uma coisa que tu gostou. Mas, tipo, antes tu tinha tu tinha alguma facilidade com a matemática, mas tu acha que isso veio por um professor? Tu tem noção de mais ou menos de onde isso pode ter vindo, assim? Na verdade, eu sempre fui bem interessado, assim, pelas questões da matemática, no sentido mais. Eu acho que tu tá ouvindo os cachorros aqui. Eu acho que depois dá para tirar isso, né? Sim, dá uma pausinha de repente, Porque e aí a gente continua, não tem problema. os cachorros do vizinho aqui estão. Pô, eu não sabia, meu, não sabia que tu já de arrancada assim tinha ficado, que tu já tinha gostado. Pois é, foi interessante porque no primeiro semestre da matemática em Rio Grande, eu tive algumas disciplinas assim, como geometria analítica, eu lembro bem, e a outra disciplina era técnicas de contagem. E elas me chamaram muita atenção justamente porque eu gostava muito de resolver problemas, assim, né? E meio que eu consegui fazer esse paralelo em usar a matemática como uma ferramenta para resolver problemas, né? Eu lembro que eu gostava de resolver problemas e eu sempre ficava assim após a aula conversando com o professor e tal, os professores sempre muito atenciosos. E isso fez com que, sei lá, eu passasse na biblioteca, pegasse um livro que ele me indicou, né? E tentasse fazer os exercícios, assim. Mas uma coisa bem despretensiosa, né? Mais por achar aquilo interessante mesmo de fazer Cara, e aqueles exercícios. que tipo de problemas tu pegava, assim, tu tentava resolver? Porque a, a minha cabeça, minha linha de raciocínio não consegue fazer esse link, por exemplo. Eu não consigo enxergar tal matéria e tal problema e é uma possível solução. Tipo, eu não, claro, né? Pelo meu estudo, pela parte que eu vou, eu não consigo ter esse tipo de raciocínio com a matemática. Eu sempre, Mas eu sempre, com. eu sempre achei interessante, na verdade, por exemplo, cálculos de probabilidade, estatística básica também, né? Justamente como uma forma de resolver problemas, né? Eu lembro que lá no ensino médio, assim, depois que eu fui medalhista e tudo mais, eu me dediquei um pouco a estudar mais sobre a matemática, eu tentava achar uma fórmula para, claro, com muita inocência, né? Eu tentava achar uma fórmula para, sei lá, ganhar na Mega Sena usando matemática básica. Obviamente que naquela época as minhas ferramentas de matemática eram muito limitadas, né? Mas era interessante porque eu tentava aplicar a matemática, assim, obviamente de uma maneira ingênua nesse sentido, mas para resolver problemas, assim, da vida, né? Como se fosse o da Mega Sena 1, né? Mas obviamente que não tentar usar isso para resolver todos os problemas da vida, né? Mas basicamente eu acho que era essa a minha intenção, assim, eu enxergava algum problema, né? Um problema, digamos, físico e pensava, como a matemática pode me ajudar aqui, né? Problemas de geometria, sei lá, sempre me chamou a atenção de usar o teorema de Pitágoras mesmo, né? Sempre me chamou a atenção quando eu tinha um caminho que eu poderia fazer em vez de eu fazer o triângulo, retângulo, né, pelos catetos, eu usava a hipotenusa e pensava, aqui eu tô usando o Pitágoras. Pitágoras tô indo pelo caminho mais curto, comprovadamente por Pitágoras. Então, eu acho que sempre partiu daí o meu interesse, né, pela matemática. Eu acho interessante isso, como
como a gente vai estudando e a forma como a gente vai vendo as coisas, vendo o mundo, enfim, acho que vai se modificando, né? Tu vai moldando tua visão, assim, tu vai, tipo, eu estudei isso e eu começo a enxergar isso em vários momentos, em várias situações, assim, isso eu acho bem interessante. Mas conta de repente como foi essa tua experiência no curso depois que tu foi medalhista, como é que foi o curso, como é que eram as atividades lá, como é que isso era desenvolvido, assim? O curso lá, como eu falei antes, né, ele era ministrado por um professor da universidade, né? E basicamente o que eles faziam, eles tinham materiais que o INPA mandava, né? O INPA é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que é o coordenador da UBMEP, né? E era basicamente resolver problemas, sei lá, de geometria, assim. Eles davam um desenho de um desenho meio que aleatório, assim, e tentava dizer assim, como é que a gente poderia modelar isso achando, sei lá, os ângulos internos. Então, meio que você começava a pegar e usando o próprio Pitágoras, usando trigonometria, e tentar resolver probleminhas simples, mas em que... E eu acho que esse que era o diferencial, era um problema simples em que você conseguia aplicar alguma lógica, mas não precisasse necessariamente ter conteúdo, sabe? Aquele negócio assim, saber 10 fórmulas para resolver esses problemas e tal. A ideia não era essa, a ideia era justamente desenvolver, digamos, mais a parte do raciocínio lógico, né? Obviamente que a gente precisava em algum momento ficar decorando uma ou outra formulazinha, né? A gente não consegue escapar disso na matemática, mas eram coisas bem interessantes nesse sentido, porque como eu estava vendo uma aplicação física, né, no sentido, eu vi um desenho, vou tentar achar os ângulos internos e tal, aquilo sempre me motivou muito, né? Os professores na época, eles eram muito bons, assim, nesse sentido, e a gente fazia meio que uma troca de ideia, assim, ele botava às vezes um problema no quadro e falava assim, Jonathan, o que tu acha que a gente pode fazer para resolver? E às vezes no início a gente não tinha muita ideia de fato como resolvê-lo, né? Mas ele nos dava um suporte, iam discutindo até a gente ir criando ferramentas, digamos assim, por conta própria para conseguir resolver. Então, eu acho que essa é uma questão até pela matemática ser um pouco incompreendida hoje, né? Porque no colégio, geralmente, a gente como a gente aprende matemática, né? Tem que decorar a formulazinha, né? Bhaskara. Todo mundo tem um problema com Bhaskara, né? Quando eu falo que eu faço matemática, geralmente uma das primeiras coisas que me fala assim, putz, passei anos lá no ensino médio e ainda não decorei Bhaskara, ou tentam me falar a forma de Bhaskara, assim. Eu acho engraçado, sabe? Que é uma coisa que marca, mas, de fato, decorar a fórmula de Bhaskara não é tão, digamos assim, interessante, né? Não é chamativo para o aluno lá no ensino médio, não é uma coisa que motiva, né? Mas a aplicação dela talvez fosse mais interessante, sabe? Nesse sentido assim de aplicação. Eu acho que talvez o problema que se tem é que a gente acaba trabalhando muito naquele produto final, por exemplo, o cara foi lá, trabalhou, desenvolveu e chegou naquela forma. Então a gente está com um produto final, teoricamente. E aí tu entrega esse produto final e a história por trás daquele processo, o processo por trás daquela forma, não, claro, por questões de tempo também tu não tem como toda vez passar o processo que ok, né? E também pela questão da série, do ano que o estudante se encontra. Mas acho que ao menos uma compreensão, mesmo que seja rasa, assim, tipo, por que que ele, por que ele tentou fazer isso, né? Porque eu acho que acaba começando a entrar nesse, nesse meio das dúvidas, assim, dessa coisa de solução de problemas, que aí eu acho que torna mais palpável e a gente começa então a trazer um interesse para a matemática. Não sei, acho que foi o que acabou acontecendo contigo, né? Tu conseguiu Exato. trabalhar isso. Eu acho que o problema não, né? Mas é que uma questão é que a matemática ela é uma coisa mais abstrata, né? Tem certas coisas, por exemplo, no próprio ensino fundamental, no ensino médio, que é difícil o professor fazer um paralelo que traga algum elemento da realidade, assim, do cotidiano para mostrar para o aluno e até mesmo motivá-lo, né? Então, como às vezes a gente não consegue fazer esse paralelo, né?
Então, acaba que o aluno pensa assim, putz, mas não vejo por que isso vai contribuir com a minha vida, então acaba sendo que até de uma forma desmotivadora, né? Ah, não, por que eu vou usar isso aqui na minha vida, né? É aquela grande questão, né? Depois, na própria faculdade, depois tu vai encontrar, eu encontrei vários amigos meus hoje, né? Que falavam assim, putz, mas por que eu tenho que aprender, sei lá, cálculo? Nunca vou usar cálculo na minha vida. E é uma discussão interessante, né? Mas de fato, a matemática tem esse problema de novo, não é um problema, né? Mas de ser mais abstrato e então talvez não motive tanto, né? Mas no ensino médio mesmo, eu lembro que eu sempre tentava fazer esses paralelos fazendo perguntas para os professores, tá, professor, mas é, dá uma aplicação na vida real aí desse negócio. E aí, às vezes a professora ficava até sem jeito, assim, tipo, talvez nesse conteúdo específico aqui não consigo achar algo de imediato que eu te fale e resolve tal coisa. Obviamente que se você procurar a fundo, a matemática ela acaba tendo esse sentido de sempre ser aplicável à nossa vida, né? Muitas vezes a gente nem percebe, né? Tem uma coisa que eu gosto de pensar que eu ouvi uma vez um professor meu falando, que é o seguinte: todo mundo sabe muito a matemática, né? Todo mundo no dia a dia usa muita matemática. Por exemplo, quando você vai atravessar a rua, né? Você olha para os dois lados e se está vindo um carro, inconscientemente você acaba fazendo um cálculo de eu consigo ir antes ou tenho que esperar para ir depois, né? Obviamente que às vezes o cálculo é assim, não sei se dá para ir antes, então vamos esperar, mas enfim, isso é, de certa forma, usar a matemática no dia a dia, né? Talvez o problema que a gente tem nesses cálculos que a gente comentou é que a gente é muito imagético, né? A gente ou pensa, às vezes, numa língua escrita num português, não numa língua, por exemplo, matemática, em números, né? Então, acho que talvez a diferença acabe sendo nesse sentido, assim, pô, tu tá pensando assim, pô, consigo atravessar isso antes de ser atropelado ou não? Mas você não tá Exatamente. pensando em tempo, em distância, então acaba não fazendo esse tipo de cálculo pensando em números, assim. Acho que talvez também tenha esse problema. E eu acho que tu estava comentando ali, às vezes o professor tem a dificuldade de fazer o paralelo, é que eu noto, assim, às vezes, em outras situações, que a gente precisa ter um aprofundamento maior, ter uma experiência maior, para depois retroceder e pegar numa uma parte mais simples ou mais básica, teoricamente, e fazer esse paralelo. Porque eu vejo isso muito, por exemplo, com orientadores. O cara já vivenciou um monte de coisa, daqui a pouco ele traz de uma vivência, de uma experiência, ele traz alguma coisa e faz um paralelo e consegue explicar muito melhor. Então, acho que isso também acaba sendo complicado para um professor de ensino fundamental, que daqui a pouco não consegue estar se dedicando para aprofundar, renovar. Então, acho que tem essa complicação e, claro, daí numa área, por exemplo, como a matemática, que não é tão simples fazer esses paralelos, torna mais difícil ainda, né? Exatamente. Mas então tá, vamos lá. E na graduação, como é que foi? Como tu começou ali já mais ou menos a contar que tu teve essa experiência inicial, então de nas primeiras cadeiras já ter uma boa experiência, mas como é que foi o processo da graduação? Tu começou em algum IC? Quando é que tu começou no IC? Como é que foi isso? Exato. Então, eu comecei minha faculdade em o curso se chamava Matemática Aplicada, né, na Universidade Federal do Rio Grande, lá em Rio Grande. E por questões geográficas eu fiz só um semestre lá e consegui transferência para a Universidade Federal de Santa Maria, né? Que era bem mais perto. Na verdade, era metade do caminho para casa dos meus pais, né? Então, nessa transferência, nesse curso de matemática, quando eu fui para Santa Maria, eu acabei optando pelo bacharelado em matemática, né? Então, cara, eu acho que é muito aquilo Só, que, desculpa te interromper, mas por que tu acabou optando pelo bacharelado? bom, na época não, digamos assim, eu não tinha muita consciência do que era bacharelado, o que era licenciatura. E como eu gostava muito de matemática em si, o bacharelado ele tinha só cadeiras de matemática, né? Então eu pensei, putz, é isso aí que eu gosto, né? Então vou fazer isso aí, né? Mas sem pensar muito a longo prazo nem nada, assim. Foi mais uma decisão, acho que momentânea, né?
No curso eu acho que acontece como acontece em todos os cursos de graduações, né? Vão ter disciplinas em que a gente goste, vão ter disciplinas que a gente não goste tanto e não se dê tão bem, mas logo que eu me mudei para Santa Maria, aí existia, eu acredito que existe ainda, né? Mas não tanto suporte, um programa chamava PICME, que era basicamente o quê? Eram alunos que foram medalhistas no ensino fundamental ou médio da UBMEP. Quando entrassem na universidade, eles tinham direito a uma bolsa de IC, né? Independentemente, eu acho que naquela época, independentemente do curso que você fizesse, assim, se fizesse um curso nas grandes áreas das exatas, assim, você poderia fazer um IC, o que é uma coisa muito interessante, assim, Desculpa, porque deixa eu te interromper de novo, mas só comentando, isso é a iniciação científica, é um processo que as pessoas acabam entrando para poder ter esse contato inicial com a produção científica, enfim. isso, Mas pode isso. continuar. E aí eu acabei começando então nesse segundo semestre já, né, no primeiro semestre da faculdade lá em Santa Maria, a fazendo um IC, e eu trabalhava basicamente com matemática aplicada naquela época também, né? E isso foi muito interessante, sabe? Porque de certa forma foi muito motivador, sabe? Você naquela época recebia uma bolsa e estudar, digamos assim, mais a fundo alguma coisa logo de início, assim, foi bem importante, até mesmo por essa questão motivadora, assim, né, de fazer com que porque uma coisa é, digamos assim, você vai assistir aulas, né, na faculdade e vão ter aulas que são um pouco chatas, assim, né, que não te chamam tanta atenção. E às vezes isso pode talvez até dar uma desmotivada, né? Então esse C, eu acho que ele é muito interessante nesse sentido de dar uma motivada, né? Você está fazendo algo a mais, você está pesquisando. Geralmente a gente faz alguma coisa que é do nosso interesse, assim, de uma área que nos chamou a atenção, e até mesmo para descobrir, que foi o meu caso, né? Logo no início da faculdade me chamou a atenção uma área, então eu comecei o IC nessa área, mas eu acabei que, tipo, eu fiquei acho que alguns anos até nessa área, e aí chegou no final, eu lembro que eu tive essa conversa com a minha orientadora, eu falei assim, professor, eu acho que não é isso que eu quero dentro da matemática, não é essa área que eu quero, assim, eu fiquei bastante tempo aqui, consegui aprender muito sobre, mas eu acho que tem outras áreas que me chamam mais atenção, e foi o que aconteceu de fato, assim, eu E, acabei indo para. e que área foi essa, né? Que tu conta um pouco do como é que era trabalhar e que área foi essa e como é que foi esse processo de troca, esse processo de dizer não é mais isso que eu quero, né? Ainda mais que a gente comentou já ter passado um tempo de chegar até mais para o final já e resolver não, vou trocar. Como é que foi esse processo também? A área era como se fosse uma teoria do transporte, digamos assim. A gente estudava algumas equações por exemplo, eu achava muito interessante isso na época, né? Porque basicamente a minha orientadora, ela na época, ela tinha até escrito um livro que era sobre, tipo assim, uma indústria, ela tem uma chaminé que larga tanto de, digamos, fumaça, né? Vou tentar ser bem básico aqui. E basicamente o que ela tentava estudar era o deslocamento dessa fumaça e aonde seria o impacto disso no meio ambiente, usando matemática, basicamente, para conseguir modelar isso e algumas indústrias eram preocupadas com isso para saber, beleza, essa fumaça que a gente está largando aqui pode ser danosa para certas vegetações, digamos assim. A gente quer saber aonde exatamente a gente precisa aplicar isso para fazer, sei lá, poder, de certa forma, fazer algo reverso para isso, né? Mas, tipo assim, o problema era muito legal, né? Quando ela me falou isso, eu pensei, nossa, é essa parada aí que eu quero fazer, entendeu? Mas depois, usando a matemática para resolver isso, não foi uma matemática que me chamou muita atenção. Era legal, mas não me chamou muita atenção, né? E essa troca. Pois é, vou interrompendo aqui. Mas eu sinto às vezes isso, assim, já passei por algumas coisas até com que eu pensava, por exemplo, eu achava tal área legal, vou por aqui. Mas às vezes é mais legal contando, né, contando a história e falando no final, né, que nem tu contando, pô,
como é que o negócio vai, como é que vai sair da chaminé, onde é que essa fumaça vai parar. Pô, eu acho legal isso, realmente, até eu, por exemplo, gostaria de trabalhar, mas e o processo, como é que era esse desenvolver esses cálculos, mas acho que foi isso que tu acabou, aprendeu por um tempo, mas saturou. Exato, porque na verdade se usava, digamos, equações muito complexas. Então, no início eu basicamente ficava fazendo o quê? Não tinha o suporte, digamos, as ferramentas matemáticas necessárias para, de fato, mexer muito com o problema. Então eu ficava estudando coisas assim, digamos, coisas satélites, né? Coisas que fossem possíveis de eu entender na época, né? Até mesmo pelo grau que eu entendia de matemática, mas basicamente eram equações diferenciais parciais, né, que se estuda esse tipo de fenômeno. Até é interessante que, se eu não me engano, tem um problema em aberto na matemática que na época me chamou muita atenção também, né, que, se eu não me engano, o Instituto Klein, ele dá US$ 1 milhão para quem resolver, que se chama um sistema de equações de Navier-Stokes, que é basicamente o que faz descrever os fluidos, né? Os fluidos na atmosfera, todo que é tipo de fluidos. Então, se alguém aí tiver interessado e quiser tentar resolver esses sistemas de equações, né? Vale 1 milhão, provavelmente vai ganhar aí prêmio Nobel, vai ganhar muita coisa, vai ficar com o nome marcado na história, mas é um problema que já dura muito tempo e E muitos provavelmente não é matemáticos. muito fácil, né? Exatamente, não é muito fácil, né? Até para entender ele, tem que ter um grau bem alto de matemática, assim, bem alto não, mas tem que conhecer certas ferramentas para entender o que o problema diz, né? Mas Conseguiria descrever assim, resumidamente, de uma forma, né, coisa que todos conseguissem entender, assim, mais ou menos qual que é o problema. é que assim, basicamente, pelo que eu lembro, faz muitos anos que eu vi isso, né? Basicamente, pelo que eu lembro, é o seguinte: é um sistema de equações diferenciais parciais, né? Então, já começa com esse problema, né? O que é uma equação diferencial parcial? Basicamente, para quem fez o curso de cálculo, né, aprendeu lá derivadas, e a gente aprendeu também que a gente pode ter, em vez de aquela, sei lá, por exemplo, uma equação de segundo grau, a gente é uma equação. Então, quando a gente acrescenta uma derivada nessa equação, digamos assim, estou sendo bem simplista aqui, mas a gente tem uma equação diferencial, digamos assim. Então, é basicamente isso, uma equação diferencial. Então, esse sistema de Navier-Stokes é basicamente vários sistemas de equações em que eles descrevem os fluidos. Só que você achar uma solução, digamos assim, uma solução geral para esse sistema é digamos, o que vale o problema, né? Então, é o que Mas vale. como assim? Eu vou perguntando, não necessariamente tu precisa ter a resposta, mas como assim os fluidos? Tipo, como que tu vai, como tu vai pegar uma forma para escrever uma coisa tão geral assim? Por exemplo, o que se faz hoje em dia para, sei lá, testar a aerodinâmica de um carro? Todo mundo já deve ter visto um tubo de vento, assim, né? Que é um tubo gigante, fechado, controlado, que tem um ventilador gigantão na ponta, e aí ele vai muito rápido, manda o vento, e aí, de certa forma, eles às vezes usam até fumaça colorida e tal para olhar para o carro e ver, o carro está sendo bem aerodinâmico aqui, não está sendo aqui. E é basicamente como você descreveria um modelo matemático para esse tipo de coisa, sabe? Então, é uma coisa até um pouco complicada, porque parece muito simples, a gente usa muito isso, mas de fato a gente. E outra coisa que é interessante é o seguinte: esse sistema de equações, tu poderia perguntar assim, tá, mas e por que não bota isso no computador e o computador nos dá a resposta, né? Que é o que muitas vezes se faz. Mas justamente ele é um sistema tão complicado no sentido computacional que o computador, tipo, sei lá, ia levar 50 anos, 100 anos para resolver. Tô até chutando aqui, não faço nem ideia de quanto tempo, mas é meio que impossível resolver ele por um computador. Então, tenta-se técnicas analíticas. O que seria uma técnica analítica? Seria justamente resolver na mão, assim, né? Digamos, o matemático pegar aquilo e mostrar uma solução e tudo mais, assim. Eu acho que basicamente
É essa a ideia de Navier-Stokes, né? Mas enfim, então isso me motivou muito, né? Porque na época eu pensava assim, pô, vou estudar isso aí, vou ganhar 1 milhão e tal, né? A ingenuidade a gente vê às vezes que ela é muito boa, né? Importante também, né? Porque ela nos motiva muito na época, né? Mas, voltando ao processo, então eu passei esse tempo estudando isso, né? Coisas periféricas a isso. Mas aí eu chegou no final, assim, não era o tipo de matemática que me chamava mais atenção para trabalhar na prática, né? Na prática mesmo seria, digamos, vou sentar aqui e passar um sábado inteiro. Eu lembro que a minha professora sempre fazia esse paralelo, né? Ela falava assim, John, tu vai gostar de passar um sábado inteiro sentado resolvendo esse tipo de coisa? Se imediatamente a resposta for não, então pensa que talvez não seja essa o tipo de coisa que tu gosta de trabalhar. Então, acho que não foi muito difícil naquela época eu pensar que não era exatamente o tipo de coisa que eu ia gostar de passar um sábado inteiro trabalhando com aquele tipo de matemática, né? E até porque durante o curso, né, durante o IC, eu trabalhava com isso, mas fazia o curso, eu fui acabando conhecendo outras áreas da matemática que me chamaram muito mais atenção, né? E aí, terminado o bacharelado em matemática, eu ingressei no mestrado, e nesse ingresso ao mestrado você tem que meio que escolher uma área, né? O mestrado basicamente é você dizer assim, eu gosto mais de tal coisa, então vamos tentar trabalhar mais especificamente tal coisa. Então eu acabei mudando bastante de área para o mestrado, e acabou que basicamente eu fui para uma área bem distinta da que eu trabalhava, né? E que áreas, por exemplo, que tu tinha, assim, que te chamaram a atenção durante o curso? E tu acha que foi um compilado dessas áreas que tu acabou tendo essa decisão no mestrado? Ou realmente uma, assim, despontou e tu, não, é essa aqui, vamos lá? Eu vou classificar aqui a matemática em 3 áreas, assim, no curso de matemática, né? Que seria geometria, análise e álgebra, né? Então, eu e a álgebra sempre tivemos problemas de relacionamentos, né? O que é comum, você não precisa gostar de todas as áreas, enfim. Mas, enfim, eu precisei fazer as disciplinas básicas de álgebra. E sempre, geometria sempre foi uma coisa que eu gostei muito, assim, achava muito da hora, assim, você pegar um problema que estava ali desenhado para ti, você usar matemática e descobrindo coisas e tal. Mas o que realmente me chamou a atenção foi a disciplina de análise, né? Análise matemática seria, digamos assim, um cálculo, né? Para quem fez cálculo de novo, né? Só que a gente faz, digamos, a prova daqueles teoremas, né? Uma coisa interessante que eu estava pensando é o seguinte, para tentar dar uma ideia um pouco mais geral, porque a gente ouve muito falar em teorema, teorema de Pitágoras, teorema disso, teorema daquilo. Mas o que basicamente o matemático faz é buscar teoremas, né? Que seriam verdades meio que absolutas dentro dele mesmo, que vão valer para sempre, né? Por exemplo, o teorema de Pitágoras. Faz, sei lá, 3, 4, 5 mil anos que o cara descobriu e a gente está resolvendo o problema hoje. Vai para o colégio para resolver um problema e usar o teorema de Pitágoras, né? Mas basicamente o que seria um teorema na matemática? O Pitágoras é uma coisa muito todo mundo já conhece, né? Teorema seria, se eu fosse dar um paralelo, digamos, trazer mais para a nossa realidade, ele seria assim, uma receita de bolo. Que o matemático vai dizer assim, ó, se você tiver farinha, ovos, leite, então você pode ter um bolo. Basicamente, um teorema seria isso. Então, você faz algumas afirmações iniciais e, com base nessas afirmações iniciais, você pode concluir algo e dizer que vale sempre aquele algo, né? Dentro dessas afirmações iniciais. Então, basicamente, eu curti muito a análise, que seriam fazer os teoremas do cálculo, né? Porque quando você vai calcular limites, o professor diz, sempre que isso aqui acontecer, então vale isso aqui. Beleza, a gente toma como verdade aquilo no curso de cálculo, né? Não. Então, se isso acontecer, aquilo lá é válido. E a análise matemática é justamente tu garantir que aquilo é válido, sabe? Usar ferramentas matemáticas para garantir que aquilo de fato é válido. Então, Eu achei interessante até, mais ou menos ia te perguntar isso, tu estava falando, estava pensando,
como é que é esse processo, por exemplo, tem Pitágoras, mas não teve outra proposição, uma melhoria de Pitágoras, né? Partindo da minha ignorância aqui em relação à matemática, mas durante o processo tem essas, então no curso tem essas validações, digamos assim, tu tenta invalidar os teoremas, mas chega no momento que tu não consegue, ou é num processo de verificação, de tipo de validação ou de invalidação? Como é que... Por exemplo, quando a gente entra no curso de matemática, as coisas básicas que a gente aprende é demonstrar o teorema de Pitágoras, né? Uma coisa é você ter lá que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Mas agora você fazer a conta para provar que de fato sempre vale, né? Independente do triângulo que você esteja usando, ele sempre vai ser válido. Então, basicamente, uma demonstração de um teorema seria isso. Você mostrar que não interessa se eu estou usando um triângulo aqui de lado 1.000.000 ou de lado 0,001. Ele vai valer isso aqui, então sempre isso aqui vai valer. E no curso de matemática a gente aprende a demonstrar isso, né? Que geralmente é uma das partes assim um pouco mais penosas no início do curso, porque a gente não tem digamos, esse sentido no próprio ensino médio, né? A gente aprende Pitágoras e aprende a usar ele, né? A professora dá os dois números, tu descobre o terceiro e é isso aí. Bhaskara é a mesma coisa, entende? A gente aprende a fazer por que é, né, menos b, mais, menos e taraná. É justamente porque tem uma construção por trás que garante que aquilo vale para sempre, né? Então, como tu falou antes de por que se a gente não tenta melhorar, digamos, o teorema de Pitágoras, a matemática, em certo sentido, ela se difere um pouco, eu acho que um pouco das outras ciências, porque ela é construtiva nesse sentido, entendeu? Pitágoras é um dos alicerces de uma área da matemática. Então, a gente não tenta, digamos, melhorar aquilo, a gente tenta usar aquilo para criar coisas novas. Então, essa aqui é o intuito da matemática. E aí, essa nova coisa que a gente vai usar, pessoas vão usar elas para criar outras coisas. Então, como se fosse por camadas e você vai aumentando os níveis justamente usando isso. E basicamente o que a gente usa na matemática, matemática moderna hoje, que é uma matemática, digamos, complicada a certo nível de entendimento, né? Você tem que, digamos, fazer um curso de matemática para entender certas coisas. Ela é basicamente alicerçada em cima de poucos preceitos, digamos. Pitágoras seria um deles. Coisas simples que fazem a matemática funcionar. Então, a matemática, de certa forma, de muito alto nível, ela funciona porque essas coisas simples funcionam. Então, a gente garante que a matemática de muito alto nível ela funciona porque, sei lá, de certa forma, Pitágoras funciona. É até interessante porque dentro da minha pesquisa, assim, tem momentos em que eu uso Bhaskara. E aí, cada vez que eu vou usar Bhaskara, assim, eu até chego a dar risada, assim, pô, se alguém me falar na rua assim, pô, eu nunca usei Bhaskara, eu vou falar assim, irmão, Bhaskara salva a minha vida quase todo dia. Então, é um negócio bem engraçado nesse sentido, né? Mas, então tá, então vamos lá. Qual foi a tua proposição pro mestrado? Como é que, resumidamente, assim, mais ou menos, o que tu propôs? Como é que tu chegou nessa conclusão de, vou fazer isso aqui? Eu vou contar um pouquinho da história até para dizer que nem tudo são flores, né, na matemática. Eu terminei, então, o bacharelado em matemática em Santa Maria, e eu pensava que, não, eu tenho que conhecer mais matemática, mais o Brasil, quero aumentar e tal. Então, eu acabei eu acabei escolhendo fazer o mestrado na UFSCar, em São Carlos, né, em São Paulo, e fui para lá. Confesso que não tive uma experiência muito boa lá. Assim, eu fiz um semestre de mestrado e chegou no final do semestre, assim, eu até cheguei a pensar em desistir, porque eu pensei, cara, não tava legal, sei lá, não tava motivado, as coisas que eu tava fazendo lá não estavam muito legais. Então, eu acabei largando o mestrado lá, simplesmente desisti, voltei para o sul. E passei meio ano assim, dando aulas, né? Dando aulas em cursinhos e tudo mais. E pensando assim, será que eu tento mestrado de novo? O que eu vou fazer?
Mas aí eu acabei descobrindo que o bacharelado em matemática ele serve justamente para fazer o mestrado em matemática, né? Porque de fato você não pode dar aula assim em colégios, em rede municipal com um bacharelado, né? Você precisa ter o curso de licenciatura. Então eu acabei fazendo os exames para o mestrado em Santa Maria também, e aí eu entrei no mestrado em Santa Maria e eu participei de um grupo de pesquisa que se chamava Sistemas Dinâmicos, né? Então eu acabei indo para Sistemas Dinâmicos, que basicamente o que ele descreve? Descreve, sei lá, desde a órbita de um planeta, digamos assim, você pegar o movimento dos planetas e tudo mais, você consegue de certa forma, sistemas dinâmicos, né? Você consegue modelar com a teoria que a gente tem lá. E aquilo me chamou muita atenção, assim, né? E eu acabei, então, focando muito nessa parte e é um engraçado que no mestrado em matemática, eu acho que é bem interessante até eu comentar sobre, o mestrado em matemática ele é um mestrado mais voltado a disciplinas mesmo. Assim, você fazer várias disciplinas sobre algumas áreas mais específicas, te preparando para o doutorado. Então, tanto que a nossa dissertação de mestrado, a dissertação de mestrado da matemática em geral, ela é uma dissertação, uma revisão bibliográfica. Dificilmente se faz algo fora disso, assim. Tem casos em que a pessoa acaba trabalhando com alguma coisa nova e até publicando o artigo, mas acredito que seja mais raro isso acontecer no mestrado, porque ele é mais um preparador para o doutorado. Ele é uma coisa em que você são 2 anos de mestrado, você passa praticamente 1 ano e meio fazendo disciplinas, e aí no último ano você larga tudo e pensa, tá, agora vamos pensar numa dissertação aqui, de fato escrever e dar continuidade a ela. Obviamente que esse 1 ano e meio de disciplinas te prepara bastante para conseguir fazer essa dissertação, né? Então eu acho que nesse sentido, sim. Por exemplo, tu acha que esse padrão de fazer as revisões no final, acho que é pela limitação de tu não ser muito, não é tão viável criar algo novo? Por que tu acha que tem esse padrão assim de normalmente ser feito revisões? Eu acho que uma questão que ela talvez seja até a principal é justamente pelo fato de para você chegar na fronteira do conhecimento da matemática e começar a produzir nova matemática, você precisa ter uma bagagem, digamos assim, muito ampla. Você precisa conhecer muitas ferramentas. Tem ferramentas que são realmente bem complicadas, então não é assim, num semestre para o outro, que você vai aprender aquilo e já sai usando, resolvendo problema novo. Então a matemática ela tem esse de certa forma, engessamento um pouco nesse sentido de que você demora bastante para começar a produzir matemática. Nem em todas as áreas da matemática. Tem algumas áreas da matemática em que você consegue começar a produzir um pouco antes e tal, né? Mas, por exemplo, a matemática pura, que foi o meu mestrado, né? Eu fiz mestrado em matemática pura, a gente acaba levando um pouco mais de tempo para aprender as ferramentas. Então, eu acho que como é que tu lidou com isso? Tipo, essa espera, digamos assim, de tu ficar estudando, tá, tudo bem, provavelmente eram coisas que tu gostava e tudo mais, mas como é que tu lidou com essa situação de tá naquele processo fazendo e tá, mas não aquela coisa assim, quando é que é a prática, mas tu não tinha esse sentimento, assim, essa agonia, essa aflição de vamos, como é que tu lidou com isso, assim? Tinha, mas eu acho que logo que a gente entra no mestrado, a gente já é meio que direcionado para isso, ó, para você começar a produzir, vai ter que esperar um pouquinho. Então, você fica nessa apreensão, porque eu acho que para quem acaba seguindo a carreira acadêmica, né, tu quer produzir, tu quer fazer algo novo, tu quer mostrar serviço, né, nesse sentido assim. Mas é interessante porque as etapas foram feitas de uma forma bem tranquila, no sentido de, quando eu fazia alguma disciplina, ela era bem específica sobre, digamos, uma ferramenta que eu ia usar. Então eu sabia que em algum momento no futuro eu ia usar ela, então eu sentava e pensava, não, vamos aprender direito isso aqui, vamos fazer com calma, eu tenho tempo para aprender isso aqui, para depois, no futuro, quando eu tiver que usar isso, eu de fato
saber muito bem como usar, né? Então eu acho que tinha essa premissa que tu falou, que era de quero produzir, quero chegar lá, quero mostrar e tal, mas por outro lado, desde o início, assim, nunca ninguém esconde nada na matemática nesse sentido, que é assim, vai ter que aprender passo a passo aqui, vai ter que ter os degraus aqui para conseguir subir as escadas, né? Então, foi um momento de apreensão, mas ao mesmo tempo eu conseguia ter a ciência de que o que eu estava fazendo ali era muito importante para no futuro eu conseguir ocupar para pesquisa, né? Então, acho que foi algo bem interessante nesse sentido. Eu lembro de ter comentado há um tempo atrás sobre tu trabalhava com algumas coisas sobre o El Niño, posso estar errado. E como é que era isso? Que eu lembro que tu comentou na época, eu achei muito triste. Assim, Isso. Então, o meu mestrado, ele basicamente, eu fiz ele em sistemas dinâmicos, né, como grande área, e basicamente o que eu estudava de matemática era o que, não muito tempo atrás, eles conseguiram fazer uma ferramenta, digamos assim, uma teoria matemática que meio que modela o El Niño, né? Que é o fenômeno, um fenômeno natural que acontece. Então, e por que, daí uma pergunta interessante seria assim, tá, mas e por que tu vai modelar o El Niño? Ele vai acontecer do mesmo jeito, se tu fizer ou não fizer, ele vai acontecer, né? Mas o interessante é que com parâmetros e com a evolução até mesmo da matemática, consegue se prever assim, esse ano o El Niño vai ser um pouco mais forte, esse ano vai ser mais fraco, vai ter simetrias aqui, vai ter diferenças com os outros anos. Então, basicamente, o que eu estudei no mestrado foi a ferramenta que usava para modelar o El Niño. Obviamente que de uma forma, digamos, mais simplista e entender de fato e mais entender, assim, digamos, a parte matemática por trás disso. Por que aquilo funciona, provar aqueles resultados, né? Mas de fato, a aplicabilidade disso no mundo é muito interessante, justamente porque o El Niño é um fenômeno que acaba afetando todo mundo no sentido climático, né? Então, de certa forma, se você consegue prever isso com certa antecedência e dizer assim, esse ano o El Niño vai ser mais fraco, você consegue até mesmo a nível de governo conseguir tomar decisões para fazer, esse ano vai ser mais forte, sei lá, temperaturas mais elevadas, temperaturas mais baixas e você conseguir ter parâmetros para se guiar até mesmo em políticas, né? Mas eu acho muito tri, porque as pessoas acabam não tendo essa noção, né, de que, por exemplo, vai ter alguém trabalhando com matemática que vai estar interferindo, por exemplo, quando uma pessoa está falando sobre uma previsão do tempo, comentando que vai ter uma interferência do El Niño e tudo mais. Quando for comentar sobre isso, as pessoas normalmente não vão ter essa noção de que vai ter matemática. Eu, por exemplo, não tinha, só fui ter noção disso quando tu comentou comigo há um tempo atrás. E eu acho muito interessante isso. E eu acho que outro ponto, talvez eu não sei, teu laboratório na época provavelmente não era composto só por pessoas da matemática. E tu trabalhando com um fenômeno assim, acho que tu não tinha contribuições de outras áreas, sei lá, da geografia, da biologia, como é que funcionava isso aí? então, eu acho que isso é um pouco engraçado, assim, porque como eu trabalhei com isso a nível de mestrado, né? E na universidade que eu fiz o mestrado não tinha doutorado em matemática, acabava que a gente ficava muito teórico mesmo. A gente estudava, digamos, o fenômeno do El Niño, mas ele era meio que a motivação para a gente dizer quando alguém perguntasse sobre o que era a tua dissertação. Então, a gente não aplicava aquilo de fato, até porque existem lugares no Brasil que trabalham com isso e aplicam de fato, né? Tem uma colaboração com outros setores, mas na época, quando eu fiz o mestrado, era basicamente mesmo para entender matematicamente como funcionava aquilo. Obviamente que se aquilo fosse uma coisa que me chamasse muito atenção, quer dizer, me chamou muito atenção na época, mas se eu fosse, digamos, querer estudar mais a fundo aquilo, eu provavelmente conseguiria algum lugar para ir e continuar trabalhando com aquilo. Mas era basicamente eu e meu orientador que a gente trabalhava com a parte matemática disso, né? Então não tinha uma integração maior e nem nada nesse sentido, né?
Mas tu chegou a ter em algum outro momento, por exemplo, não sei, doutorado ou algum espaço de troca assim mais interdisciplinar, assim que tinha outros cursos ou realmente continua naquela coisa mais restrita à matemática assim? O que aconteceu comigo, na verdade, foi que aí, de novo, trocando do mestrado para o doutorado, eu mudei completamente de área também, né? Eu acabei entrando no doutorado em matemática aplicada, né, aqui na URGS, e acabei mudando bastante de área, assim. Fui para uma área que a gente costuma falar assim, não tem nada a ver com o que eu fazia antes, assim, né? Obviamente que sempre, na matemática, a gente sempre tem conexões e tudo mais, mas eu acabei indo para uma área bem aplicada, digamos assim, só que hoje a gente trabalha muito a gente não tem, digamos, um laboratório multidisciplinar com várias coisas, mas de fato os professores eles trabalham em parcerias, né? Porque, por exemplo, agora com essa história do Covid e tudo mais, foram alguns professores da URGS, aqui até alguns professores do departamento que eu pertenço, que eles fizeram um modelo de propagação, se eu não me engano, assim, eu não cheguei a ver muito a fundo, assim, eu só vi comentários, na verdade, e de propagação do coronavírus e como funciona esses modelos matemáticos para fazer isso, e eles têm uma integração boa com o pessoal de biológicas para fazer isso, né? Mas, de fato, assim, com o que eu trabalho hoje, no laboratório que eu trabalho hoje, a gente não tem muito contato com as outras áreas, né? E eu acho que isso é uma questão até que a gente tem que pensar muito em como mudar isso, né? Porque eu acho que a matemática ela pode ajudar muitas áreas, né? Nesse sentido de ser uma ferramenta para resolver problemas. Só que a gente da matemática, muitas vezes, a gente não entende muito de um problema, sei lá, um problema biológico, um problema de outra área, né? Então, fazer essa ponte, eu acho que é uma coisa muito importante, de tu conseguir pegar, sei lá, o Rodrigo tem um problema lá na biologia em que ele consiga modelar matematicamente e aí esse modelo matemático ele vai trabalhar em parceria com o Jonathan para tentar resolver e trazer uma solução para o problema prático, né, para o problema físico, né? E eu acho que tem se tentado muito isso, tem esforços muito em direção, mas eu ainda acho que isso é uma coisa que de fato a matemática, até ao nível Brasil, assim, ela poderia ser quanto mais melhor, né, nesse sentido, eu acho que quanto mais integração há entre as áreas, eu acho mais interessante. Qual tu acha que assim que é a maior barreira em relação a isso? Tipo, o que impede mais que aconteça esse tipo de coisa? É um pensamento que é comum assim de porque tá, tu é mais novo, né? Querendo ou não, do que dos professores, do pessoal que pertence ali aos grupos de pesquisa e tudo mais. Tu sente que isso tem um bloqueio no pensamento de professores um pouco mais antigos ou não? É um processo que está começando e naturalmente vai acontecer. Assim. Eu acho que não vejo como assim um bloqueio de professores, muito pelo contrário, eu vejo muita vontade dos professores de tentarem integrar o que for possível, porque isso é benéfico para todo mundo, né? Tanto para a matemática quanto para as outras áreas. Mas eu acho que foi uma questão de evolução, assim, muito no passado, assim, se fazia, o matemático ficava lá na sala dele, fazia as coisas deles e meio que não havia essa comunicação, né, com as outras áreas e meio que foi se perpetuando isso por muitos anos, assim, a gente não conversa muito, a gente fica lá e tal. Mas eu vejo que tá tendo um movimento bem caminhando nesse sentido de integração e se buscar uma comunicação, né? Porque eu acho que hoje o maior problema é justamente essa comunicação, né? Que basicamente o matemático fala a língua da matemática, o biólogo fala a língua da biologia, então quando senta para resolver um problema, talvez falte sabe, esse entendimento de áreas e saberes como juntar isso e entende. Mas eu vejo que há uma disponibilidade grande, um interesse grande, assim, o que me deixa muito feliz, porque eu acho que
é uma contribuição muito válida, né? Tanto no... Eu tenho visto isso, esse caminho, assim, em mais de um curso que tem essa tendência. Claro, querendo ou não, no momento inicial ele começa a graduação, tem aquela separação, né, de cada um vai ter a sua É área, normal, mas, né? mas eu acho que isso realmente é normal, vai acontecer, mas eu tenho visto que tem um processo, tipo, ao mesmo tempo de tu vai separar, tem um processo que tu vai precisar juntar, assim. E eu acho muito legal isso. Eu tenho visto bastante gente com essa questão da interdisciplinaridade, isso vem aparecendo muito, assim. Então Eu tenho uma experiência bem interessante nesse sentido, né? Porque eu fiz no meu doutorado, eu fiz uma parte dele foi sanduíche, né? Na Alemanha. Então eu passei um ano lá e foi muito interessante ver como a universidade lá trabalha, né? E aí eu vejo que talvez nesse processo eles estão um pouco na nossa frente, né? Porque lá há uma integração muito ampla, eles têm, digamos assim, laboratórios em que tentam juntar várias coisas, assim. Então, quando eu estive lá, foi uma experiência interessante, justamente até para ver isso, né? E ver que é de fato possível a gente juntar várias áreas, uma tem um problema aqui, a outra resolve esse problema, e assim trazer soluções até mesmo para conseguir fazer com que a gente se aproxime mais da comunidade, né? Porque eu vejo que, de certa forma, a academia, ela, hoje em dia, ela tem um distanciamento da comunidade, né? Então, a academia pensa nas coisas dela e a comunidade pensa na comunidade. Mas, pô, não é certo, né? A academia está dentro da comunidade, tem que pensar para a comunidade, tem que conseguir, de certa forma, usar o conhecimento para resolver problemas da comunidade. O que tem se tentado muito isso, tem diversos esforços nessas direções, mas eu acho que ainda falta bastante para a gente chegar numa integração que seja de fato assim, que a comunidade olhe para a academia e pense assim, não, a academia está trabalhando muito a nosso favor. Não que não trabalhe, obviamente, trabalha muito, né? A formação de professores e tudo mais acontece lá, mas talvez problemas mais práticos e mais que sejam visíveis, digamos assim, né? Num sentido mais... começa a se tornar mais palpável, acho, para a população, exatamente, né? assim, né? Tu, Palpável. tu, tu enxerga em mais pontos, que nem agora a questão das vacinas, que foi muito evidente, assim, né? Todo o processo de ver questão de máscara, ver questão de vacinas, todo esse processo acho que foi muito mais palpável para a população poder enxergar essas situações. Mas voltando rapidinho, que tu comentou da questão da língua ali, por exemplo, matemática falando língua da matemática, o biólogo falando da língua da biologia. Eu acho que o bom assim dessa troca, desse momento que cada um senta e vai falar a sua língua e aí um não entende e vai perguntar, eu acho que esse momento da pergunta, por exemplo, eu como biólogo perguntando alguma coisa para ti da matemática, às vezes faz com que eu, obviamente, vai fazendo com que eu aprenda mais sobre matemática, mas às vezes até tu vai aprender mais sobre matemática porque eu estou te perguntando alguma dúvida e no processo de tu tentar me explicar, tu tem que buscar mais informação e às vezes simplificar. E naquele momento tu tenta simplificar para me explicar, tu entende um pouco mais e Não, melhora a matemática. e muito bom isso que tu falou, né? Porque isso que tu falou é, sem dúvida, algo que faz muito sentido. E também tem um outro lado, que é uma coisa que eu vejo, que é o seguinte, digamos, tu como biólogo, né? Eu entendo um pouco que tem dentro da matemática aplicada, tem a biomatemática que eles chamam, né? Que é basicamente você modelar sistemas presa-predador, né? Eu conheço só de algumas palestras que eu fui, então não vou poder falar muito assim, mas enfim. E eu sempre achei isso muito interessante, porque é basicamente você pegar duas populações de presa e predador e você conseguir modelar num sentido de dizer, se chegar a tantos predadores, as presas vão diminuir muito, e nesse controle, né? E o interessante disso, Rodrigo, é justamente isso, porque quando você, biólogo, modela isso, né, esse problema de presa-predador, você usa muitos fatores em que, obviamente, que você consegue entender bem porque você fala a língua da biologia. Aí, quando você acaba resolvendo isso, você acaba chegando num problema, digamos, matemático, e você traz para um matemático te ajudar, o que acontece muitas vezes é que chega lá o matemático, olha e pensa, nossa, que da hora isso aqui, porque nunca vi um problema parecido. Então, para ele também é um desenvolvimento da matemática em si, porque
às vezes você chega com problemas que a matemática nunca pensou, justamente porque nunca se tentou fazer esse modelo, né? Então, isso é algo que, sem dúvidas nenhuma, tem um potencial muito grande para ambos os lados, né? Ambos os lados vão ganhar e muito, né? E essa integração é sensacional mesmo, eu acho. É interessante que o episódio anterior eu gravei com a minha tia, e ela é da ecologia, e a gente estava comentando justamente sobre esse forte envolvimento assim, da ecologia com a matemática, né? Que é uma coisa que às vezes as pessoas, pô, mas como assim? Ah, matemática na biologia, não vai. Tá, vai ter, mas não é tanto. Pô, mas tem, tem muito, sabe? Tem muito. Vai ter na bioquímica, que tu vai ter que precisar fazer curva padrão, verificar funcionamento das enzimas, enfim, isso vai ter muito. Então, às vezes a gente não vê só uma face, assim, aquilo não chega a aprofundar. E eu acho triste, assim, essa troca que vai acontecendo, e aí, que nem tem uma cadeira que eu já comentei mais de uma vez aqui, até gravei agora por último com o professor, com o Alex, que ela trabalha nesse sentido de pegar um conteúdo e trabalhar com diferentes visões em cima daquele conteúdo. E aí tu vai perguntando. Só que a minha pergunta a minha pergunta e a minha visão é em cima da biologia, porque é o que eu construí até agora e é a minha leitura, digamos assim. Sim, é a tua área de conhecimento também, né? Digamos assim, mais amplamente. Querendo ou não, a minha leitura sempre vai ser em cima disso. Eu não tenho como ler com os olhos de matemático, porque eu não tenho esse conhecimento. Então, eu não vou ler dessa forma. É engraçado que eu lembro de uma saída de campo uma vez que a gente fez para Fundação Gaia, eu não lembro exatamente, mas é do Lutzenberg, e lá daí tinha uma estrutura, assim, e daí a gente sentou naquela estrutura, a professora estava junto com a guia ali falando algumas coisas, e aí tinha um pessoal da engenharia ambiental, o pessoal da biologia e um pessoal da biotecnologia, eu acho. Aí o cara parou assim, um aluno lá pegou e parou, olhou assim para aquela estrutura e disse assim: ah, isso aqui é pura engenharia, não sei o quê. Aí depois eu fiquei pensando comigo, né? Não, é por engenharia pra ti que tá vendo isso. Eu posso parar e olhar, sei lá, isso aqui é casa para aranha, casa para pássaro, sei lá. Sabe? Então, Sim. nossa visão sempre é muito diferente, assim. E, bom, se tu puder falar como é que foi a tua experiência lá na Alemanha com esses ambientes de troca mais diversos, assim. Acabou sendo uma experiência cultural muito interessante, né, para mim. Teve o problema do coronavírus, que, de certa forma, atrapalhou bastante a pesquisa e até mesmo o meu envolvimento com a comunidade acadêmica, né? Eu estava lá 3, 4 meses e aí lá aconteceram lockdowns bem sérios, assim, a gente passou bastante tempo restrito mesmo dentro de casa, o acesso à universidade foi completamente suspenso, tanto que eu nem cheguei a voltar mais na universidade, assim, que fecharam a universidade, não podia mais ir e tudo mais, suspenderam as aulas e tudo, mas por outro lado, culturalmente foi muito interessante, assim, né? Eu sinto que me faltou, assim, eu queria ter trabalhado mais com um orientador alemão, que eu fui para trabalhar com ele, mas acabou que ele era uma pessoa do grupo de risco, então acabou que meu contato com ele ficou virtual, né? Então eu lembro que eu pensava assim, putz, estou aqui na Alemanha para vir para conversar com o cara e estou trocando e-mail com ele, sabe? Mas nesse sentido, assim, no início eu consegui estar presente na universidade e tudo mais, e aí eu vi um pouco mais de como era essa integração. Eles tentavam fazer muito essa integração porque eles viam que isso era algo bom para todo mundo, entende? Era tanto bom para o desenvolvimento da matemática, tanto bom para o desenvolvimento da área que tentava integrar com a matemática, digamos assim, e era bom porque trazia soluções diferentes, novas, melhores para problemas que já existiam, e tinha evolução da própria ciência em si, de cada área, né? Pela questão de nunca terem feito isso, né? Quando se você não, você trabalha muito tempo só naquilo lá, e quando vem alguém e olha para aquilo com outros olhos, que nem tu falou, né? Olha para aquilo com outros olhos, vai te dar contribuições. E a mesma coisa que você olhar
para a matemática, digamos assim, com outros olhos, né? Tipo, não, mas isso é mais interessante porque tem uma aplicabilidade melhor. E muitas vezes é isso o que falta, né? Porque como biólogo você vai saber dizer, não, é mais interessante a gente pensar nisso porque isso aqui vai nos levar, sei lá, uma melhor preservação da espécie, né? Estou inventando aqui alguma coisa. E eu, como matemático, às vezes vou pensar só na matemática. Vou pensar, não, a conta mais fácil vai sair para esse lado, mas talvez a conta mais fácil que saia para esse lado não seja mais interessante para o problema real, né? Mas eu consegui, então, entender um pouco como funciona a matemática, né? Lá, assim, eu acho que a minha principal ideia era justamente a gente brinca aqui na matemática, queria aprender a forma alemã de pensar a matemática, mas no fundo é sempre a mesma coisa, né? Isso acho que foi Mas por quê? Por que que se fala isso a forma alemã, assim? O que seria? porque na verdade o que a gente o que a gente não, o que eu penso, né, é que tipo assim, a cultura influencia muito sobre como a gente pensa sobre as coisas, né? Então, talvez o que eu sempre tinha na minha cabeça era, por que a matemática que a gente produz aqui no Brasil é parecida com a matemática que a gente produz, sei lá, nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar? Porque, tipo, a gente está aqui trabalhando nas nossas coisas e os caras estão lá. Claro, hoje há-se uma integração muito maior, né? Tem-se essa integração, mas, sei lá, há 20 anos atrás você tinha basicamente e-mails e você não tinha contatos, não tinha essa integração maior. Então, Eu não sabia que poderia existia essa diferenciação, assim, tipo, escolas da matemática, assim, tipo, que tem um tipo de língua aqui, língua matemática aqui e outra aqui. Eu não sabia que existia Não, isso. não, não, não que há diferença nessa questão de língua, mas na questão, por exemplo, uma questão que acontece, né? Eu tinha um professor que ele sempre brincava assim, ó, se pegar toda a matemática que existe no mundo ocidental, e você excluir, dar um delete nela, não vai se perder nada, porque digamos, os russos, eles têm uma peculiaridade na forma com que eles pensam na matemática, assim, digamos assim, na forma com que se desenvolve, né? Então, eu sempre pensei que seria diferentão, sabe? Eu chegaria lá, os caras, não, a gente não pensa assim, a gente pensa assado. A gente não pensa para esse lado, a gente pensa para o outro. Mas, no fundo, eu cheguei à conclusão de que não, a gente pensa muito parecido, a gente desenvolve ciência muito parecido, né? Obviamente que tem peculiaridades diferentes, mas foram coisas muito, muito interessantes nesse sentido de descobrir, então, de certa forma, desmistificar esse pensar em matemática, né? Eu acho que foi mais basicamente nesse sentido, assim. Perfeito. Bom, eu não sei se tu já tem algum encaminhamento, assim, uma finalização, o que tu vai fechar o teu doutorado, eu não sei se tu já tem alguma ideia, como é que tá o processo, se tu puder também contar. Com esse período que eu passei na Alemanha, então acabou atrasando um pouco a minha pesquisa, né? Mas eu pretendo terminar ano que vem. Eu já estou trabalhando em alguns problemas finais, assim, de tentar fechar os problemas e escrever, mas na matemática sempre é muito delicado nesse sentido, porque tu pode ir chegando perto do fim, mas às vezes tu não tá tão perto do fim, né? Tu vai chegando, mas acaba esbarrando em alguns probleminhas que se tu não resolve eles, basicamente a tua teoria meio que tu não consegue aplicar ela de uma forma geral, né? Então, eu estou trabalhando para fechar alguns problemas nesse sentido e pretendo terminar o doutorado no ano que vem, né? Se tudo der certo, né? A gente nunca sabe. Tu comentou Mas que tá trabalhando com a matemática aplicada. Mais especificamente, assim, o quê? eu trabalho hoje com teoria de grafos, né? Então, o que seria um grafo, né? Para quem está nos ouvindo? Seria basicamente você pensar em pontos e conexões entre esses pontos, né? Então, vamos pensar em dois pontos e a gente tem uma conexão entre eles. Então, isso seria basicamente um grafo. E aí pode perguntar assim, tá, mas o que isso aí faz na matemática? Para que serve isso aí, né? Hoje em dia a gente usa, a gente não, mas em geral se usa muito teoria de grafos para fazer muitas análises de muitos dados, né? Por exemplo, análise em Big Data é basicamente
tem uma teoria de grafos muito grande por trás, porque é algo que tu consegue associar fácil e tirar resultados, entende? É meio que uma linguagem, assim, que você consegue usar isso. Então, eu não trabalho com Big Data, eu trabalho numa parte mais teórica, né? Que é a gente, por exemplo, se eu te perguntasse qual seria um grafo, o gráfico que tenha mais arestas. As arestas são as conexões entre esses dois pontos, né? Qual seria o grafo em que eu consigo botar um número de arestas, maior número de arestas, né? Por exemplo, eu te dou 10 pontos. Quantas arestas eu consigo colocar entre esses pontos, e pode ser tipo um ponto se ligar entre todos, né? Que eu garanta que não apareça um triângulo. É uma questão interessante, assim, né? Tipo, matematicamente, para mim, é uma questão muito interessante. E isso ainda tem uma aplicabilidade muito grande, né? Pois é, mas por exemplo, por que que eu não gostaria que aparecesse triângulo, assim? Tipo, no meu modo de ver, tá, por que que eu colocaria esse Por empecilho, exemplo, sabe? eu vou dar um exemplo que eu sempre dou, assim, né? Talvez ele não esteja 100% certo, mas enfim, é só para elucidar o que acontece. Por exemplo, o Rodrigo e o Jonathan, eles são cada um ponto, né? Numa análise de muitos dados. Então, se a gente é amigo, a gente tem uma conexão entre nós. Então, já vai aparecer uma aresta entre nós, certo? Digamos que a gente tem um terceiro amigo e ele seja meu amigo e teu. Então, isso vai formar um triângulo dentro desses dados que você está analisando, certo? Então, eu poderia pensar assim, eu sou sei lá, eu quero vender uma viagem, né? Uma viagem bacana para, sei lá, para as Maldivas, né? Para tirar umas férias. Mas eu identifiquei que é mais vantajoso eu oferecer essa viagem para não, para mim, eu quero assim, ó, com o menor esforço possível, o menor esforço quando eu falo é assim, para menos gente possível eu consigo vender mais, né? Basicamente é o que o mundo hoje em dia tenta fazer. Então, o que que eu vou fazer? Eu identifiquei que, em vez de eu oferecer sempre para amigos, eu ofereço só para um. Eu descubro quem que é o amigo que tem maior potencial e vou oferecer só para ele. Por quê? Porque se ele topar, provavelmente ele vai convidar os amigos dele, né? Estou criando um exemplo hipotético. Então, por isso que é interessante, digamos, eu tirar triângulos. Eu não quero triângulos, eu quero só um deles. Então, qual Pô, seria perfeito, já me respondeu, já eu foi acho uma coisa que assim que já consegui entender. Claro, faz sentido, o que tu comentou, o cara que, tipo, tu tá pagando uma propaganda, né? Tu pagou ali. Aí tu quer impulsionar a publicação eu quero que vá para um, tipo, eu quero vender mais, e não, é o máximo de eficiência, se né? o cara vai ir, é óbvio que ele vai comentar com o amigo dele, tô indo para tal lugar, não quer ir junto, né? Sim, faz sentido, tá? Já, É, já tá respondido o porquê de ter esse empecilho dos triângulos aí, ó. exatamente. E isso claro, é uma coisa bem, bem básica e tudo mais, mas dá uma dimensão do que você pode fazer, digamos, usando teoria de grafos e aplicando até mesmo a problemas palpáveis, problemas físicos, né? Então, você tem. E olha Mas como é engraçado, desculpa te interromper, mas olha como é engraçado. Tipo, eu não consigo pensar ah, em números, como fazer isso, mas o que eu fico pensando na minha cabeça é um monte de ponto numa folha, sei lá, no computador que seja, e tentar ir ligando aleatoriamente. Eu não consigo, tipo, transcrever isso para mas eu um. acho que aí é que tá a beleza, entende? Porque no fundo, no fundo, no fundo, é você pensar em pontos e conexões na cabeça e tentar resolver. O que a matemática faz, basicamente, é só, digamos assim, dar linguagem para poder escrever isso que pessoas consigam entender, entende? Pessoas da mesma área. Então, basicamente, o que a matemática faz é, você pega isso que é um problema super aplicável, você consegue aplicar. Grafos é uma das coisas que você consegue aplicar em mais coisas possíveis, assim, modelar muito tipo de problema, muitas coisas mesmo. E a matemática é basicamente a linguagem com que tu escreve isso. Mas no fundo, você está olhando para pontos e arestas e para mim isso é sensacional. Assim, é uma área que eu curto muito justamente por é engraçado porque muitos dos problemas eu resolvo fazendo desenhos, assim, sabe? Eu faço um desenho e daí eu tenho que ficar olhando para aquele desenho, como é que eu vou resolver isso aqui? Aí quando eu resolvo, né, na minha cabeça eu vou lá e escrevo usando a linguagem matemática, que é para descrever como funcionam pontos, arestas e tudo mais. Mas é muito, muito da hora nesse sentido de tu tá trabalhando com uma coisa muito, muito visível, muito aplicável e tem a matemática por trás, que foi uma coisa que
que eu sempre gostei, né? Então, mas então tu chega a ter momentos de então parar, fazer esse processo de imagético, assim, de colocar os pontos e tentar, né? Sim, muito, Tá, porque por exemplo, tem como é que eu posso dizer, tipo, tu chega a tu vai escalando isso, tá, eu já tenho essa teia aqui formada, né? Então eu quero continuar fazendo essa teia, como é que funciona mais ou menos isso? por exemplo, mais especificamente o que eu trabalho é o seguinte, entre nós tem uma aresta, né? Só que o que eu trabalho de fato essa aresta pode ser colorida, com várias cores. E o que essas cores representam? Ah, o Jonathan e o Rodrigo, eles gostam de futebol. Então, a cor azul vai estar entre nós, né? Apesar de a cor azul estar um pouco embaixo hoje em dia, mas enfim, torcemos que tudo melhore. Então, a cor azul vai estar entre nós. Ah, o Jonathan gosta de, sei lá, de boxe, o KG gosta de kickbox. Então, não vai ter uma conexão entre nós, porque talvez isso não seja comum. Então, são cores. Então, por exemplo, aí eu poderia perguntar para ti, tá, então como é que eu garanto, sei lá, o máximo de cores entre um conjunto de arestas que determinam tal coisa ou que não tenha tal coisa, entende? Então, tu começa a aumentar, digamos assim, o problema, só que tu começa a ganhar muitas coisas, né? Então, qual que seria problemas assim de colorações? Como eu posso colorir o máximo possível? Eu vou te dar sei lá, 10 vértices, né? Nesses 10 vértices vai ter todos, entre todos, vai ter triângulos, não tem problema. Agora eu quero te perguntar assim, ó, eu não quero triângulos e eu vou te dar 3 cores, azul, vermelho e branco. Dentre essas 3 cores, eu não quero que apareçam triângulos coloridos só, tipo assim, só um triângulo em que as 3 arestas têm uma cor azul. Tá, então o problema ainda é de evitar essas ou é de agora de evitar colorações? Então tu começa a fazer esses paralelos Sim, nesse daqui a pouco sentido. eu quero pagar a publicação, mas eu não quero que torcedores da dupla Grenal recebam essa publicação. Exatamente, exatamente. Tu pegou o espírito da coisa. Então tu começa a trabalhar com um problema, tu começa a deixar ele mais complexo, mas da mesma forma tu traz mais aplicabilidade, mais coisas. Então eu trabalho mais nessa parte mais teórica mesmo, assim, de como a gente pode resolver certos problemas e a gente garante matematicamente que a melhor solução vai ser tal coisa, né? Então, provavelmente tem muita gente que, tipo, esses data science e tudo mais, talvez eles ocupam muito a teoria que a gente trabalha, né? E de fato, isso hoje em dia tem uma aplicabilidade realmente muito grande e muito boa, né? A gente está resolvendo muitos problemas, até mesmo da sociedade, com essas aplicações, né? Eu acho que a capacidade de resolver esses problemas cada vez fica maior e mais rápida, assim, né? Porque, tá, o que a gente comentou antes, um computador não consegue processar, demoraria 50 anos, tá? Mas daqui a pouco a gente vai ter um computador que vai processar isso em 10, vai processar isso em um mês, sabe? Então, Exatamente. porque, claro, a gente antes tinha um computador gigante que demorava muito para. Agora a gente tem um celular, um negócio que processa muitas coisas e a gente consegue fazer muitas coisas dentro de um celular. Então, eu acho que a curva assim tanto de aprendizado quanto de execução ela Sim, sim, começa sim. a crescer muito forte assim. E o interessante é que, assim, claro que com o desenvolvimento da tecnologia, a matemática se beneficiou muito com isso, né? Muitos problemas a gente consegue resolver hoje usando computadores. Mas o interessante da matemática é que existem problemas simples, assim, que já são resolvidos, assim, mas que o computador não consegue, sabe? Não tem como fazer o computador resolver, porque não é uma questão de cálculo, é uma questão, digamos, de lógica que, digamos, só o ser humano tem essa capacidade para resolver, né? Então, isso que é o legal. É um tipo de ligação, de interligação que não é possível com os dados, com a forma que o computador opera, no caso. Exatamente, só que esse que é o interessante, é você conseguir juntar o que o computador não faz, digamos, você faz, e o que o computador pode te ajudar a resolver, você usa para ajudar a resolver, e isso só traz benefícios, né, para a sociedade em geral, né?
Eu lembro de uma situação de tu mostrar tipo um Word assim da matemática, né? Que o matemático não escreve no Word ou no Docs, enfim, que tem que escrever num programa específico para poder sair É, na língua não, direitinho, na né? verdade o que a gente usa é o LaTeX, né? Eu acho que na matemática ele é muito difundido porque se tu vai pensar assim, como é que a gente vai escrever aquelas monte de equações, matrizes no Word? Acaba ficando um pouco complicado assim, né? Porque formatação, essas coisas, em geral os matemáticos, né, têm um certo receio disso, né? Então, esse LaTeX, ele é como se fosse uma linguagem assim de programação bem básica, bem simples, né? Eu acho que para quem gosta, quem quer seguir na carreira acadêmica, é uma linha bem interessante para aprender. E você consegue escrever tipo equações, matrizes, enfim, qualquer coisa na matemática de uma forma muito bonita lá. E isso é bem difundido, assim, principalmente dentro da matemática. Eu vejo que o pessoal, a maioria usa LaTeX justamente porque para escrever é melhor, né? Claro, tem a questão de você aprender a escrever, né? Mas da matemática eu acho que isso a gente até gosta um pouco de aprender a escrever, aprender a fazer coisas, né? A gente sempre está em constante aprendizado, né? Eu acho que faz parte assim, da ciência de forma geral, essa curiosidade, essa vontade de aprender, essa constante. Assim. Bom, então, para a gente se encaminhar para uma finalização, se puder nos deixar alguma indicação aí de série, filme, livro, enfim, o que tu achar melhor. Tá, eu tenho um livro que ele é um livro que eu li há muitos anos atrás, mas eu acho que é um livro que, para quem gosta, até mesmo da área de ciências em geral, assim, ele é muito interessante porque ele é uma leitura bem. Antes do conteúdo dele, ele é uma leitura que ele é fácil, ela é muito legal, tipo, porque é uma história engraçada, e eu adoro livros com histórias engraçadas, né? E ele mostra um pouco o quão simples pode ser a matemática e, ao mesmo tempo, o quão complicada ela pode ser a um nível, assim, de não se ter uma solução para um problema, né? Então, o nome do livro é Tio Petrus e a Conjectura de Goldbach, né? É um livro bem interessante, assim. Ele trata sobre eu vou dar só uma ideiazinha, assim, né? Só para tentar vender o livro, né? Ele trata de um matemático que, se eu não me engano, é o sobrinho dele que um dia faz uma aposta com ele. Aí o tio dá um problema matemático para ele, que quando ele recebe esse problema, ele pensa assim, já ganhei essa parada aí do meu tio, né? E, e aí é um dos problemas, assim, que foi muitos anos um dos mais difíceis da matemática, talvez, ou muito complicado, assim, né? E só que é extremamente simples de tu enunciar ele, né? Então é um livro sensacional nesse sentido de conta a história do guri tentando resolver e o Tu tio lembra de sabendo. algum, assim, só para pontuar, que algum problema que ele passou? Na verdade, ele passa só um problema mesmo. Eu não lembro direito como é o enunciado do problema, mas é um problema assim bem simples, assim, enfim, todo mundo que lê o livro vai conseguir entender facilmente o que é o problema, mas é engraçado porque é um problema que o tio dele já sabe que ele não tem como resolver, tipo, matemáticos por décadas tentaram e não conseguiram, e aí dá para tipo, para uma criança do ensino médio, obviamente, que E tu vai dar chegou um a, negócio tu engraçado. chegou a fazer essa leitura mais de uma vez, assim, por exemplo, tu fez ela num período mais inicial e depois fez um período mais avançado? Não, eu tô querendo fazer a leitura de novo, porque eu fiz, tipo assim, dos primeiros anos da matemática, né? Da faculdade. E isso já fazem, enfim, quase uma década. Então, eu tô querendo fazer essa leitura de novo, porque ela de fato é um livro que me chamou muita atenção na época e eu nunca esqueci dele, né? E aí, um filme que eu vou indicar, que é um filme bem. Ele é recente, assim, né? Tem vários filmes sobre matemática, sei lá, tem aquele Uma Mente Brilhante, Gênio Indomável, mas são filmes mais clássicos, assim, né? Mas tem um filme que é O Homem que Viu o Infinito, que é sobre a história do matemático Ramanujan, né? Ele é um filme bem recente, assim, acho que é 2015, e ele é um filme que trata sobre. Eu acho que quem assistir esse filme, né? Primeiro, vai estar assistindo um baita no filme, que eu acho que o ator e tudo mais, toda a produção foi muito boa. E
E ele mostra como trabalham, tipo assim, como é a mente de grandes matemáticos, né? Ele é baseado em histórias, em fatos reais, e ele mostra, sei lá, como... e é um filme engraçado, assim, porque ele foi um super matemático, assim, ele resolveu problemas, assim, muito, muito bons. E vou dar um spoilerzinho aqui, então quem quiser assistir o filme e não quiser, mas é um spoilerzinho bem pequenininho, assim, só para dar mais vontade para assistir o filme, né? Que é ele era indiano, né? Então ele seguia a religião hindu, não sei ao certo qual, não lembro, mas ele falava que ele tinha que a deusa dele, ela dava as fórmulas para ele. E aí tipo ele simplesmente escrevia aquela fórmula, falava, é isso aqui o que resolve tal problema. E os matemáticos na época, assim, os matemáticos ingleses na época, né, ele foi para Inglaterra, eles, de certa forma, ficavam até nervoso com ele, assim, como assim? Tu só jogou isso aí e tu acha que é isso que resolve? E aí os caras iam fazer a prova do negócio e chegavam à conclusão de que, de fato, era aquilo que resolvia e ninguém conseguia entender, assim, como o cara pensou no nada. Porque na matemática, geralmente, a construção é inversa. Você começa construindo e chega no produto final, que é a fórmula. E ele não, ele fazia o contrário. Ele, da cabeça dele, jogava e tudo mais. Bem interessante isso. Até para poder entender um pouco melhor e até de procurar um pouco da história do cara aí. Não, é uma história bem interessante e ficou bem televisivo, assim, ficou um filme bem legal, um filme que evolui bem e mostra um pouco de como é a mente desses grandes matemáticos, digamos assim, e é uma história engraçada, assim, tem peculiaridades bem interessantes. Então tá, eu já vou ver. Mas então, seria isso? Fechou? Fechou todas as indicações? Isso, acho que seria isso. Então tá, perfeito. Bom, agradeço tua presença e agradeço tua participação mais uma vez. Peço então para o pessoal acessem os nossos outros episódios. Entre em contato com a gente pelas redes sociais, ali a Bioquímica Como Ela É. No YouTube também é Bioquímica Como Ela É. Só nos mandar mensagem, perguntar, sugerir convidados, tudo. Então é isso. Muito obrigado pela tua presença e até uma próxima. Valeu, Rodrigo, valeu pelo convite. Foi um prazer estar aqui tentando divulgar um pouco sobre a matemática, né?